Opa, vocês estão bem? Que bom! Vídeo novo no canal do Soberano Marcial Eterno. Antes de começar o vídeo, quero pedir para vocês deixarem um like. Se for novo aqui, se inscreva e nosso grupo de membros está aberto por R$ 5. Vai ser de grande apoio se você puder colaborar. No último vídeo, vemos o protagonista chegando na frente do cofre da família Lee. Ao chegar, ele logo se assusta vendo a formação da fênix flamejante que protege o cofre. O figurante que tinha o acompanhado pergunta se ele reconhecia essa formação e completa falando que o patriarca tinha realizado vários pedidos para alquimistas que pudessem avaliá-la e nenhum conhecia nada sobre ela. Em vez de responder a pergunta do velho, o protagonista pergunta quanto tempo esse cofre esteve na família. O velho fala que não sabe ao certo, mas de acordo com os ancestrais, ele sempre esteve ali e não foi construído por eles. O prota, em pensamento, diz que isso fazia até sentido. A formação da fênix flamejante era de 9º grau e essas técnicas foram perdidas há muito tempo atrás. Todas as versões delas do continente possuem falhas contidas. Ele ainda em pensamentos diz que se existisse um ancestral da família Lee com poder suficiente para usar essa formação, então ele deveria ter sido um dos mais fortes e poderosos do continente. Ele não acha que teria começado iniciando num país pequeno como este. Com este questionamento, ele entra no cofre e o figurante que foi com ele diz que o patriarca sempre mantinha a área restrita. Ninguém era permitido entrar sem o conhecimento dele. Então, ele ficaria ali fora. Já dentro do tesouro da família, o protagonista estava caminhando até que ele chega em uma área cheia de cofres e começa a rir feito louco. Esse era realmente um espaço subdimensional, e analisando o espaço, devia haver algum tipo de artefato lendário por ali. Agora fazia sentido a entrada ser guardada pela formação da fênix flamejante. O prota usa uma técnica que lembra muito o Sharingan do Uchiha e se pergunta onde o tesouro estava. Uma pequena pedra brilhando em energia chama sua atenção. Ele se foca nela e sua projeção espiritual toma um revés que o joga longe. Meio que ferido e sem entender nada, o protagonista começa a rir feito um psicopata, falando que a energia do bagulho era de outro nível, mano. Poderosa demais. Agora, mais do que nunca, ele queria realmente ver o que era. Ele começa a recitar sua técnica. Como sonhos e desilusões, florescer reflexível das águas crescentes. E uma pequena gota de água cai em cima do artefato, explodindo o local em energia espiritual. Ele exclama ao ver o que era aquilo. O monumento do Deus do mundo. Sentado, ele se pergunta o que o monumento do Deus do mundo é e como ele possui tanto poder. Como ele pôde quebrar diretamente pelas suas artes marciais lunares. O fluxo dessa energia estranha era mais forte que sua arma de 9º grau, a espada perfuradora de constelações. Será que esse artefato era definitivamente do 10º nível do reino do cultivo? Dizem que no momento que se entra no 10º reino, chegará ao pináculo das artes marciais, se tornando uma divindade marcial. Será que esse monumento era um artefato deixado para trás por essa tal dita divindade? Só podia ser isso. Chegou o protagonista a uma conclusão. Afinal, ele atacou diretamente sua alma, um poder que só as divindades marciais alcançaram. Nessa hora, o prota usa uma de suas técnicas marciais, e o tesouro começa a ressoar com ela. Então, ele percebe que ela também poderia ser uma técnica marcial de classe divina. Feliz, ele se pergunta se o monumento do Deus divino aceitará que ele coloque seu selo nele. Só que parece que foi o contrário, o monumento que entra em sua consciência. Após ocorrer o armazenamento da consciência, o protagonista fica feliz. Ele conseguiu. Ele foi capaz de transferir o monumento do mundo para dentro de sua alma. Nessa hora, ele se vê meditando em uma caverna. O monumento do Deus do mundo era tão incrível que conseguiu conectar as constelações. Mais estranho era que seu interior era realmente uma pequena caverna. Mas o que importava agora era que o monumento do Deus do mundo o ajudou a romper ao pico do guerreiro marcial de 5 estrelas na mesma hora. Infelizmente, não importa o quanto ele tentava, ele só conseguia entrar no espaço subdimensional do monumento por enquanto. Ele não conseguiu controlar tudo dele, mas era como ter seu próprio armazenamento extradimensional em sua mente. Com sua carinha de gato característica, ele fala que era bom deixar pra lá por enquanto. Pelo menos agora ele pode pegar todos os tesouros da família ali sem problema. Convicto que era melhor deixar isso por enquanto, agora ele tinha muitas coisas que se preocupar. Refinar algumas pílulas e medicamentos, não apenas para tratar o amigo de seu avô e o comandante Ruivinho. Ele precisava preparar tudo para suas necessidades futuras de cultivação. Muitas coisas estavam acontecendo na cidade e ele teme que não vai viver em paz por muito tempo.
O que ele precisa agora era manter o foco e se preparar para os dias de turbulência. Já corta para a Associação dos Alquimistas. O Prota estava pedindo para o cara chamar Jiarong, seu servinho. O cara explica que ele entrou em reclusão junto com o líder da associação e não voltou até hoje. E a garota que estava ao seu lado já se contorce toda, sabendo que ele não conseguiria lidar com o protagonista, ela já conhece bem ele. Alheio à preocupação do cara, o protagonista disse que apenas ele deveria chamá-lo e tem certeza que Jiarong não ficará bravo com ele. Nessa hora, seu novo servo começa a dizer que talvez ele não entenda, mas quando os alquimistas entram em reclusão, seu treinamento se torna muito duro e perigoso, muito além dos artistas marciais. E em caso eles forem interrompidos sem nenhum motivo, eles vão com certeza perder todo o seu progresso. Olha só, família, pra quem esse cara tá explicando, velho. Nosso Prota é o deus da alquimista, mano. Falo nada, só observo. O Prota ainda alerta o humano da associação e fala: se Jiarong descobrir que ele estava o procurando, mas ninguém o avisou, as consequências podem ser ainda piores do que ele imagina. Seu novo servo apenas pensa que ele era jovem e muito arrogante. Todos esses alquimistas são pessoas loucas de nariz em pé e subestimam a todos, exceto outros alquimistas superiores a eles. Agora tá explicado porque esses velhotes alquimistas gostam tanto do nosso Prota, mano. Ele é um deus da alquimia. E seu servo ainda tem coragem de completar, pensando que o Prota era apenas o jovem mestre da família ali. Mesmo que ele seja um artista marcial muito capaz, as pessoas que andam no caminho da alquimia não ligariam nada para ele. O cara da torre de alquimista insiste, falando que se o Prota precisasse de alguma coisa, ele mesmo poderia o ajudar. Só que o Prota apenas fala: eu preciso refinar algumas pílulas e preciso que Jiarong me sirva. O cara, vendo que era apenas isso, diz que mesmo que a associação não possua muitos alquimistas, ele pode arranjar 2 para refinar as pílulas pro Prota. Nessa hora, o novo servo do Prota fica meio assustado, desde quando a associação de alquimistas era tão bonzinha assim. Uma vez, ele precisou de uma pílula de 2º grau e teve que esperar por mais de 1 mês. O Prota balança a mão todo debochado e fala: não, isso seria muito chato. É mais fácil fazer Jiarong me obedecer. E completa: mestre Liang, por favor, chame-o para mim. Mais uma vez, seu novo servo fica incrédulo quando lembra dele dizendo: é mais fácil fazer ele me obedecer. Que arrogância era essa do mestre Yun? Mas o cara da associação falou que talvez isso não seja muito bom. Então, o Prota um pouco mais sério fala: eu vou te perguntar a última vez, vai chamá-lo ou não? O cara começa a gaguejar e o Prota fala: beleza, tudo bem, vamos. Ele se vira e chama seu novo servo, que nessa hora já estava até meio perdido pensando como ele era tão arrogante assim. Antes de sair, o Prota ainda faz uma piadinha falando: já que esse é o caso, então não poderei fazer nada sobre as feridas do comandante Ruivo. Vou pedir para que ele venha até a Associação dos Alquimistas conversar com vocês pessoalmente. Ao ouvir isso, o cara já grita correndo para ele esperar. Já que era assim, ele pessoalmente ia chamar Jiarong agora, mesmo que seja uma situação de vida ou morte. Mas o Prota, todo debochado, como sempre, fala: não, isso seria muito ruim. Como você mesmo disse, Jiarong está em reclusão e não deveríamos o perturbar. O cara, todo perdidinho, já começa a falar: não, as feridas do comandante deveriam ser consideradas um problema nacional. Dentro de nosso país, você é a única pessoa com habilidades de curá-lo. Eu chamarei Jiarong agora mesmo. Em pensamentos, o cara já estava louco. Esse moleque só podia estar de brincadeira com ele. Se o tratamento do comandante fosse atrapalhado por sua causa, esqueça o comandante. Até mesmo sua majestade, o rei ou o líder da associação o comeriam vivo. Vendo essa situação cômica, agora além do segundo servo, a atendente também estava perguntando quem diabos era esse garoto mestre 1. Eles chegam à frente do quarto de Jiarong. Nessa hora, o cara, que era todo corajoso, em vez de chamar ele, aponta para a atendente e diz: vá e o chame, deixando a garota perdidinha se questionando por que tinha que ser ela. Sem escolhas, ela se aproxima e lentamente diz: mestre Jia, aconteceu algo, então precisamos que você saia de sua reclusão. E ao mesmo tempo, com lágrimas, ela pensa: eu estou ferrada, muito ferrada. O cara da torre de alquimia começa a pensar que Jiarong ficaria muito furioso, mesmo que seja pelo tratamento do comandante, mas fazer o quê? Ele diz que não tinha escolha a não ser fazer isso. Nesse instante, um vulto aparece pegando todo mundo de surpresa.
era Jiarong, que agarra a mulher e começa a gritar como ela ousa e atreve a perturbar enquanto ele estava em reclusão. Ele estava a um passo de se tornar um alquimista de segundo rank, fazendo a garota apenas chorar e lamentar. Ele reforça dizendo que estava prestes a avançar para segundo rank, mas agora todo o seu trabalho duro foi pelo ralo. Nem mesmo matá-la seria suficiente para compensar por isso. Nessa hora, o outro alquimista fica assustado e pergunta: o quê? Rank 2? Se não me engano, não faz muito tempo desde seu último avanço. Como isso era possível? Ouvindo a voz dele, Jiarong se vira e fala: caramba, Liang, então era você. Isso é tudo sua armação. Você está causando problemas de propósito, já que eu estava prestes a avançar para o nível 2. O cara todo tremendo, se cagando, já fala que não, foi o Mestre 1 que pediu para que eles o chamassem. Ele até mesmo tentou seu melhor para o pará-lo, mas não conseguiu. Nessa hora, como um balde de água fria, quando Jiarong ouve a palavra Mestre 1, ele congela. Ao fundo, o Prota aparece dizendo: isso mesmo, eu estava te procurando, e vou te falar, hein, você me fez te esperar por muito tempo também. O cara que veio com ele da Associação de Alquimistas pensa: putz, ele ainda ousou falar desse jeito, é hora de testemunhar sua morte. Jiarong lentamente e gentilmente tira a mão da garota, abana sua poeira e ao mesmo tempo começa a gritar: se o Mestre 1 me chamou, por que você não falou mais cedo? Sabe quanto o tempo dele é precioso? Como ousa fazê-lo esperar? Você não valoriza seu emprego, garota. Nessa hora, como um jutsu clone das sombras, vários Jiarong aparecem abanando, dando suco, colocando sombreiro para o protagonista e até mesmo engraxando sua bota. Ele diz que lamenta que seu mestre teve que lidar com esses idiotas. Se ele soubesse que ele estaria vindo, ele não teria nem mesmo entrado nessa droga de reclusão. Os três que tinham vindo com ele já exclamam assustado com a cara toda torta. O Prota ainda brinca e diz: que isso? Você acabou de dizer que tinha chegado perto do rank 2, mas agora todo o seu trabalho duro foi pelo ralo. Nem me matar seria o suficiente, não é mesmo? Para compensar sua perda. Foi isso que você disse. Ouvindo as palavras que ele disse saindo da boca de seu mestre, o CPU de Jiarong torra e a cabeça dele começa a sair fumaça. Ele então começa a falar o que era tão difícil em se tornar um alquimista de rank 2. Ele podia fazer isso a qualquer hora. Esse seu cérebro estúpido deveria saber que essa seria uma hora ruim para fazer um avanço. Ele deveria ter escolhido a hora melhor, e que o Prota tinha feito bem em o interromper. Ao ouvir essas palavras tão insanas, os três que tinham acompanhado começam a perder sua cabeça literalmente. Jiarong leva seu Mestre 1 à maior sala de treinamento da associação. O Prota apenas resmunga e chega perto da parede. Ele começa a fazer vários golpes. Nessa hora aparece a técnica Templo dos Campos da Sakura. Jiarong e seu outro servo ficam perdidos. Esses golpes eram ferozes e determinados. Como eles são tão diferentes e como eles estão tão conectados. Parece que ele estava escrevendo nas nuvens. Essa era a técnica Flor de Pêssego, e seu novo servo fica maravilhado ao ver sua beleza completa. O Prota passa e diz: Jiameng, se você não for capaz de aprender nada além do seu entendimento da intenção da espada de Flor de Pêssego, quando tiver terminado seu treinamento, apenas provará que te falta talento. Nesse caso, nunca mais será permitido que me siga ou apareça em minha frente. Ele deixa o cara para trás e os dois entram na sala de refino de pílulas. Jiarong diz para a mulher que dessa vez nada deve os perturbar, nem que seja o imperador, e a mulher simplesmente sacode a cabeça feito louca concordando com o velho. O Prota então diz que eles vão começar a refinar a primeira remessa. Primeiro e mais importante, seu servo devia olhar e aprender. Seu trabalho era o ajudar com poder espiritual no caso que o do protagonista não seja suficiente. Ele originalmente planejava que ele apenas o ajudasse com coisas inúteis, mas parece que não será o caso dessa vez. Seu servo fica com os olhos brilhando e diz que estava tudo bem. Ele não ligava, desde que seja coisa aleatória ou qualquer outra coisa, ele estaria feliz em ajudar seu mestre. Nesse instante, vários pontos de luz brilhante começam a aparecer e os tesouros que o Prota pegou de sua família aparecem. Jiarong fica preocupado e pergunta se ele não tinha por acaso roubado a sua associação, certo? O protagonista manda o velho ficar de boa. Essas eram as coisas que ele pegou no cofre de sua família e trouxe, deixando seu servo maravilhado com a riqueza e o poder de famílias militares. Isso era demais.
O prota diz que dentre as pílulas que eles têm que refinar hoje, há algumas com energia yang extrema. Será difícil controlar o refinamento com seu nível de energia atual. Não importava o quão proeficientes suas técnicas poderiam ser, não seriam suficientes para ele fazer todo o papel com seu pequeno poder espiritual. Então, seu objetivo principal nessa reclusão era se tornar um alquimista de rank 2. Então, ele aponta para seu servo e diz: nós dois temos que nos tornar. Ouvindo isso, seu servo nem reclamou, ele apenas diz: sim, jovem mestre. Só que depois dessas palavras encorajadoras, o prota simplesmente cruza os braços na cabeça e diz: certo, agora eu vou ali tomar um chazinho primeiro, deixando seu servo sem entender nada. Vemos que assim que o prota entrou em reclusão, eventos muito significativos começaram a acontecer pelo país. Seu avô reganhou o controle da família. Ele proclamou Li Hi como um espião e ordenou que ele fosse morto. O exército, desmotivado, reganhou sua moral e demonstrou grande presença no país. Além disso, o velho organizou uma cruzada em larga escala de inimigos políticos que estavam do lado de Li Hi. Suas casas foram invadidas e eles foram obrigados a desistir de suas posições. Alguns foram até mortos durante a oposição à família Li, e seus corpos foram jogados de alimentos aos cães. Os antes barulhentos e arrogantes se tornaram silenciosos. Ninguém mais ousou se opor à família Li. Enquanto era procurado, Li Hi sumiu de repente. Ele não foi mais encontrado no país. Essas foram algumas notícias passadas por um servo que contava aos mestres da família Lan em seu jardim. Ele completa dizendo que família tiveram seus bens que valiam milhões confiscados. Ocorreram 7 mortes, 23 foram severamente feridos e centenas ficaram levemente feridas. O pai de Lan Feng, aquele figurante que tomou um pau pro protagonista na arena, conversa com seu pai, falando das ações daqueles caras da família Li completamente descuidadas. Seu pai diz que ele não entende nada. Se o avô do protagonista quisesse destronar o imperador, ele faria tudo calmamente e silenciosamente. Ele apenas está lidando com alguns insetos que não tinham poder sobre o trono. Talvez ele esteja fazendo isso pela raiva de ter sido capturada. Seu filho não consegue acreditar e pergunta se seu pai realmente acreditava que ele tinha sido facilmente capturado. Ele aposta que foi um rumor. O velho se escondeu por um tempo só para ver o que aconteceria depois. Rapaz, o maluco acertou em cheio, viu? Ele completa dizendo que essa foi uma estratégia perfeita. Ele se escondeu e por fora conseguiu ver todas as oportunidades de desmascarar os espiões da família Li. Acima disso, ele preencheu os cofres da família Li com o dinheiro ganho nos últimos dias saqueando e tirando dos espiões. Agora ele deve ter por volta de 100 milhões de moedas de ouro. O que era mais interessante ainda era saber se o imperador realmente se importava com algo. Ele adotou essa estratégia de ver e esperar. Será que ele realmente está tentando descobrir quais são as ações da família Li? Se as coisas acontecerem como o imperador esperou, a família Li terá que entregar metade de seus saqueamentos aos cofres reais, até o fim de semana. Seu pai pensativo diz, já que o velhote da família Li resolveu aparecer agora, significa que ele já sabe sobre a situação. Mas ele não conseguiu entender o que estava por trás disso. Seu filho pergunta em que situação seu pai estava se referindo. Seu pai o responde dizendo: você realmente acha que o imperador deixaria a família Li correr livre? As pessoas atacadas por eles eram aqueles que foram contra a família Li e apoiadores do primeiro príncipe. Seu filho estava assustado, então disse que o líder da família já entregou a quem ele apoiaria para ser o próximo imperador, e pelo jeito não seria o primeiro príncipe. Continuando falando várias coisas sobre a próxima coroação do imperador, que eu vou dar uma pequena resumida aqui para não ficar chato. No final, termina com o velho dizendo que talvez a família Li apostaria tudo nisso. O velho comandante Li era realmente corajoso. Depois disso, corta para o salão do primeiro príncipe. Várias pessoas conversam com ele, dizendo que as ações da família Li não deveriam ser deixadas passar sem consequências. A maioria das famílias e das pessoas atacadas apoiavam o primeiro príncipe. Se continuasse assim, quem ousaria o apoiar no futuro seria uma perda total. O primeiro príncipe coçava a cabeça indeciso. Mesmo ele tentando realizar vários pedidos de audiência, o imperador seu pai recusou todos. Já que era assim, eles não poderiam mais continuar. Seria melhor
se eles apenas se submetessem e ganharem algumas vantagens mais tarde. Mas nesse instante, alguém grita do lado de fora do salão. Estou aqui para ajudar a ter algumas ideias e planos. Eu prometo que você chegará ao trono com sucesso, deixando o primeiro príncipe alarmado. Ele grita: o espião do país das 100 batalhas ainda ousa mostrar seu rosto em minha frente? Tudo isso aconteceu por sua causa. Já que está aqui, sua cabeça será minha. E várias pessoas saltam de dentro do salão em direção a Li. Nessa hora, mesmo com várias espadas apontadas para ele, Li apenas diz: você está à beira da queda, meu príncipe. Por que tenta matar a única pessoa que ainda pode te ajudar com algo? Mano, esse maluco tá pedindo pra ir de comes e bebes. Já tomou na jabiraca todas as vezes que o Prota armou pra ele e ainda fica pensando que vai arrumar alguma coisa. Abre o olho, japonês. Em vez de sumir antes que nosso rei do deboche te manda comer capim pela raiz. Vimos que no último vídeo o figurante afeminado estava quase para ser morto pelo príncipe. Depois de repetir as frases que ele falou no último vídeo, perguntando por que ele mataria a única pessoa que estaria disposta a o ajudar, o príncipe responde: você acha que isso aqui é uma piada? Eu sou o príncipe dessa cidade e você é um espião do país das 100 batalhas. É apenas justo que eu mate você. Só que os dois seguranças que veio com Li soltam seu poder, fazendo todo mundo ficar em choque, literalmente paralisado. O guarda do príncipe diz que ambos eram muito poderosos. Eles deveriam ser especialistas do reino Lorde Marcial e ainda cita que há mais em Li do que se pode ver. Olhando de primeira vista, ele está no nível de um grão-mestre marcial. Li, todo bobo, diz: se o príncipe mais velho quiser os matar, ele teme que ele terá que pagar um preço muito alto e com certeza não aceitará facilmente. Nessa hora o príncipe só balança a mão, mandando os caras pararem, e pergunta como ele planejava ajudar. Li diz: precisamente, vou te ajudar a conquistar 3 coisas. Primeiro, tirar o avô do protagonista da capital. Segundo, matar o comandante ruivo. E terceiro, manter Long Linshan sob controle. O príncipe já fica louco falando que o avô do protagonista tem o poder e status para dar e vender. Ele é respeitado por ser um ancião que nem mesmo seu pai, o rei, deve ser capaz de tirar da capital. Além disso, querer matar o comandante ruivo, ele estava praticamente falando para o próprio príncipe fazer seu país cair em ruínas com as próprias mãos. Se ele fizer isso, quando a hora da batalha chegar, quem iria ser capaz de se opor aos especialistas do reino marcial do país das 100 batalhas? Li, todo bobo, fala: pense nisso com calma, meu príncipe. Se Li e o Xião, nosso protagonista, realmente curar o comandante ruivinho, seu irmão terá ainda mais apoio. E se o avô do protagonista não for expulso, ele também ajudará seu irmão. Quando essa hora chegar, não haverá mais opções de se tornar rei. Em pensamentos, o príncipe pensa que sua situação inicialmente favorável parece ter tornado totalmente perigosa desde que o protagonista apareceu. O príncipe pergunta se não podia apenas matar o protagonista, assim fazendo que o comandante ruivo não seja curado. Seria a melhor maneira de agir, provavelmente. Li diz: claro, matar o protagonista é óbvio que deve ser feito, mas também não podemos deixar o comandante ruivo escapar. Ele completa: pense bem, da última vez você enviou seus homens para matar seu irmão e o protagonista. E como isso terminou? Quem não lembra, terminou com o protagonista ganhando um novo servo e humilhando esse guarda que estava atrás do príncipe. Enquanto mesmo fica pensando que o assassinato não só falhou, como também perderam um dos seus subcomandantes da sua guarda. Enquanto se aproxima, Li diz: se matarmos o comandante ruivo, o seu guarda será o comandante principal da guarda da cidade. Você terá controle completo sobre os 5 times dos guardas. Por que está então preocupado em falhar? Ele continua com seu plano muito louco, dizendo que deixariam que os 2 países se infiltrassem e brigassem cercando a cidade que o pai do nosso protagonista está. Fazendo assim que quando chegar a hora dos suprimentos deles acabarem, o avô do protagonista não aguentaria ver seu filho cercado e deixaria a capital. Essa seria a hora perfeita para o príncipe agir. O príncipe então começa a gritar com Li, que tinha sentado em sua cadeira. Essa seria uma ótima ideia. O irônico era que se perdessem o controle da Cidade Branca e do Rio Brilhante, o leste estaria completamente vulnerável a ataque dos países das 100 batalhas, de Li. Tianxi não apenas perderiam as cidades, como também uma grande parte do seu território. Li continua com seus planos, dizendo que as preocupações do príncipe eram compreensíveis, mas para falar a verdade, é realmente difícil para Tianxi participar das batalhas da classificação dessa vez.
Seu plano era apenas tirar o vô do protagonista daqui, enviando suas tropas, e isso também faria o país dele, das 100 batalhas, sofrer grandes perdas. Em resumo, o país das 100 batalhas também não está querendo participar da próxima classificação. A única coisa que ele pede é que quando chegar a hora, o príncipe o ajude a seu país das 100 batalhas ficar com uma das posições de melhor país da classificação. Ele então completa citando 3 forças de Chanshui. Primeiro era a família Li, liderada pelo avô do protagonista. A segunda seria os guardas imperiais, liderados por sua majestade. E a terceira era a força liderada por ele, o príncipe. Se o avô do protagonista for embora e eles conseguirem o apoio do rei, o príncipe terá controle sobre o país inteiro. Quando mover sua primeira peça, Li Yi pode ficar responsável por pressionar o diretor da academia para que ele não tenha tempo de prestar atenção nas ações do país. Assim, eles terão completado todas as preparações para o príncipe chegar ao trono. Muitos se curvarão às suas palavras, e os céus estarão ao seu alcance. O príncipe todo bobo começa a tremer, repetindo as palavras de muitos se curvarão à sua palavra, e então, com um foco nessa cara feia, ele diz, todo feliz, e os céus seriam meus, e fica rindo igual um bobo em seu trono. Enquanto os 2 figurantes bobos fazem seus planos idiotas, na sala de refinamento, o protagonista e seu ajudante estão trabalhando. O servo todo suado diz que essa era a 20ª pílula refinada. As pílulas de fogo místicas são verdadeiras pílulas de 2º grau. Não era algo que um alquimista de segunda mão conseguiria fazer, mas sobre as ordens do nosso mitinho foram produzidas em massa. Ele pergunta para o protagonista o que fariam com a pílula de nutrição de espíritos restante, e também não havia muitas pílulas dos 100 pássaros. O prota pede a pílula dos 100 pássaros e diz que ele pode ficar com a pílula da nutrição de espírito. Depois de recuperar seu poder, ele deve refinar um pote de pílulas da nutrição do espírito e por enquanto eles vão parar com as produções da pílula de fogo mística. E então, eles devem ajudar o protagonista a refinar algumas pílulas dos 100 pássaros. O servo fica incrédulo perguntando, você está me pedindo para refinar pílulas de nutrição de espírito e pílulas dos 100 pássaros? Jovem mestre, você vai me dar receitas dessas pílulas, certo? O prota todo bobo fala, mano, você tá me seguindo faz um tempo, tio, para de agir como se fosse um novato e toma essa merda aqui. Essas pílulas de baixo nível são coisas que podem ser comprado a rodo em lojas de rua. Por que você está ficando animado com essas coisas insignificantes? Só que na mente do servo, ele nega que elas podem ser compradas em lojas de rua. As outras pílulas de restauração do espírito podem até ser compradas, mas as receitas do protagonista levam apenas um dia para recuperar a energia completa, quase 3 vezes melhor do que as que vendem por aí, o que significa que também tornaria o treinamento 3 vezes mais eficiente. E essas pílulas dos 100 pássaros também são únicas. Sempre que se toma uma para aumentar sua força, há um efeito colateral, mas as do protagonista estimulam o corpo, permitindo que você cultive simultaneamente o corpo e a energia como se fossem mágica. Ele toma a pílula e começa a meditar ao lado do protagonista. Nessa hora, ele começa a ver os vislumbres da evolução. Ele estava perto, ele poderia definitivamente alcançar o alquimista de rank 2. Então, novamente, quando ele estava no limiar da evolução, a voz da atendente chama pelo jovem mestre, dizendo que aconteceu alguma coisa muito importante em sua família, fazendo o servo dele ter um revés e quase cair no abismo do conhecimento, se tornando um vegetal. Mas o protagonista usa uma técnica muito foda, evolução divina, e usa uma agulha de acupuntura na testa dele. O prota diz, se ele desmaiou com apenas isso, uma dorzinha, como ele vai acompanhar o mito sendo fraco desse jeito? Era melhor ele se fortalecer. Seu servo abraça seu pé e começa a chorar, falando que era azarado. Talvez a sua atendente seja seu amuleto do azar, pois ele estava de novo prestes a romper para o alquimista de rank 2 e ela o impediu. Nessa hora, aparece uma conquista desbloqueada na tela de perfil da mulher, amuleto de azar do Jiarong. Mas o prota fala, olha bem mano, você já está no rank 2. Quando ele ouve isso, ele percebe que realmente já estava no nível 2 de alquimia e começa a pular e pergunta para o céu se ele não estava sonhando. Então, ele diz ao jovem mestre, me belisque bem forte para eu saber que não estou sonhando. Só que nosso protagonista não brinca, filho, e já mete um soco no estômago do cara fazendo ele desmontar, igual um Lego, e percebe que não era um sonho. Depois da porrada que ele tomou, o servo dele fica segurando o estômago remexendo no chão, falando que ele não precisava ter batido tão forte, principalmente não precisava ter reforçado o soco com energia de cultivo.
O Prota faz uma cara pensativa e embaixo aparece eu, Gu Feiyang, nunca vi alguém tão sem vergonha em todas as aventuras que eu tive pelo continente. O Prota ainda estava meio sem graça e fala enquanto olha para a mão que mesmo depois de tomar milhares de pílulas dos 100 pássaros, ele não conseguiu ascender ao guerreiro marcial de 6 estrelas. Parece que as pílulas não eram mais tão efetivas em liberar o poder de seu corpo. Pelo menos ele tinha passado para o rank 2 de alquimia. Suponhamos que agora a cultivação dele combina com seu distintivo que carregava. Seu servo, resmungando, diz que isso nem faz sentido. Quando eles se conheceram, o Prota não era nem um guerreiro marcial ou um alquimista, e isso não fazia nem muito tempo. E ele já era agora um guerreiro marcial de 6 estrelas e um alquimista de rank 2. Seu coração não podia suportar isso. O Prota então olha pra ele com uma carinha meio tipo assim, você quer que eu te espanque de novo para fazer seu coração poder aceitar isso? E o cara fala, não, eu tava brincando, jovem mestre. Nessa hora, a mulher aparece de novo gritando, jovem mestre, e pede desculpas pela intromissão. Eles recebem a notícia que seu pai foi cercado pelo exército do país das 100 batalhas, na cidade do Ouro Brilhante. O contato com ele foi perdido. O duque, seu avô, está furioso. Ele está se preparando para liderar o exército para salvá-los. Ela foi mandada ali para pedir que o Prota se retire do isolamento para cuidar dos negócios da família. O Prota se pega pensando, entramos em isolamento por apenas 10 dias e as coisas já ficaram tão bagunçadas assim? Beleza, se eles estão tão desesperados para morrer, tenho que conceder-lhes a esse desejo. Na sala principal da Associação dos Alquimistas, o outro servo dele estava sentado em cima de um artefato, o esperando. Ele olha para seu mestre e pula se curvando e diz que, de agora em diante, o seguiria para qualquer lugar. Ele prometia seguir qualquer ordem sua e completa dizendo, jovem mestre 1, por favor me ensine bem. Depois desses 10 dias cultivando e trabalhando duro, ele tinha subido 2 estrelas no cultivo. E para o Prota, isso não é muito, pois ele diz, parece que seu talento estava apenas na média. Se quiser o seguir, o crescimento dele dependerá do esforço e dedicação. Família, nosso Prota é debochado, mano. Todo mundo que assistia isso fica incrédulos. Eles dizem, no mundo marcial, quanto mais experiente e poderoso você for, mais difícil é ascender ao próximo nível. Cada passo é de uma dificuldade incomensurável. De acordo com esse jovem mestre, nosso Prota, seu servo ascendeu apenas 2 estrelas em 10 dias. Como isso era possível? E para piorar, ele ainda disse que 2 estrelas em 10 dias era considerado na média. Quem era esse maldito jovem? Alheio a esses comentários, seu servo pede desculpas e perdão por sua falta de talento. Ele tinha desapontado de novo seu jovem mestre. Mas sua dedicação iria muito além do que qualquer outra pessoa. Ele seria centenas de vezes mais esforçado apenas para poder segui-lo. O Prota diz que desde o começo, aqueles que possuem incontáveis conquistas no mundo marcial sempre foram aqueles com talentos excepcionais. Mas ainda mais importante que um talento é o espírito de perseverança. E quando ele olha para seu novo servo, ele via um espírito muito perseverante, e gosta disso. Ele disse que, de hoje em diante, ele será considerado um auxiliar confiável, e sai andando deixando o cara se tremendo todo emocionado. O outro servo dele, o alquimista de Arong, pergunta, já que o Prota tinha um auxiliar agora, o que aconteceria com ele. E o Prota diz, como se não fosse nada, ué, esqueceu? Você é meu escravo. E vamos considerar essa coisa de escravo quando você tiver ascendido ao rank 4 de alquimia. E o cara fica todo se tremendo falando, mano, isso vai ser muito no futuro, jovem mestre, por favor, me deixe o seguir agora. E, atrás deles, os figurantes ainda estavam incrédulos desde a última citação do Prota sobre o cultivo de seu novo servo. E ainda está mais incrédulo agora vendo que o mestre de Arong seria um escravo até atingir o rank 4. Meu Deus, quem diabo era esse garoto, velho? Quando o protagonista saiu de dentro da torre de alquimia, a guarda do príncipe que ele estava apoiando chega, falando que a situação na capital estava uma bagunça. E o príncipe estava preocupado que o jovem mestre pudesse ser o alvo em potencial dos assassinos e ela foi mandada ali para o acompanhar. O Prota ainda faz uma brincadeira falando, opa, pelo jeito eu estou me promovendo muito bem, mas eu não achei que seria importante o suficiente para ter meu próprio comandante como guarda. Eles começam a cavalgar. E no meio do caminho, a comitiva é surpreendida por uma chuva de flechas. A comandante já pula do seu cavalo e usa um escudo e manda todos lutarem contra os inimigos. O protagonista pega uma flecha e fala, elas são feitas de bambu verde. Esses são suprimentos do exército real.
Seu novo servo pergunta a ele se esses homens eram do primeiro príncipe, e ele diz que não era dúvidas. Seja cuidadoso, o inimigo não faria um ataque desse aleatório nesse lugar. O principal culpado está aqui liderando esses homens. Nessa hora, eles ouvem alguém gritando: matem todos eles, não deixem ninguém vivo. Então, nosso protagonista todo debochado olha para trás e fala: então é você, meu velho 8. E só para quem não se lembra, o protagonista chama Lee de escravinho 8. Lee chega todo pomposo e fala: da última vez, a professora Ruiva te salvou, mas vamos ver se dessa vez você vai se sair. Nessa hora, ele grita: irmãos, vocês podem pegar os outros, quero estripar esse porco eu mesmo. Olha a audácia desse cara, véi. O ajudante dele tira seu manto e diz: filhotinho, vem com tudo e me distrai um pouco, mas não morra muito cedo. Ele era um lorde marcial do país das 100 batalhas. O outro cara grita: relaxa, irmão. Essas escórias não conseguirão se igualar a você. Sinta-se livre para arrancar a carne desses garotos, sem pressa, camada por camada. Ele também era outro lorde marcial do país das 100 batalhas. O prota ri como sempre, fingindo que isso não importava para ele e diz: um escravo com planos de incitar a rebelião. Muito bem. Como jovem mestre da família Lee, cabe a mim levar o lixo para fora. Então, ele pega 2 pílulas e joga para seu servo. E fala: pegue essas pílulas e tome conta daqueles 2 lordes marciais. Eu vou ajudar você assim que eu matar o escravo rebelde. O escravinho 8 começa a rir e diz em deboche: tomar pílulas e cuidar dos 2 lordes marciais? Você acha que Jimeng é um rei marcial? Com certeza, o protagonista não fazia ideia da bobagem que estava falando. Ele ainda completa dizendo: eu sou um grande mestre marcial dos 3 reinos. Você acha que com seu lamentável grau de cultivo de guerreiro marcial pode me matar? Que farsa! Mas nessa hora, o servo do protagonista toma a pílula e já vira logo um Super Saiyajin Red, fi. Um dos caras simplesmente debocha falando: uma pílula de origem impactante. Um grande marcial continua sendo um grande marcial. Não importa quantos comprimidos você tome, ainda será um inseto em minhas mãos. Só que o poder do servo do protagonista começa a aumentar mais e mais, e o cara já começa a gaguejar, já peidando na farofa, falando: o nível dele já está igual ao de um grande mestre marcial de 9 estrelas. E seu outro irmão também estava incrédulo, e se pergunta se o poder continuar aumentando assim continuamente, esse garoto não vai entrar em combustão espontânea e morrer? E é isso mesmo que acontece, o servo do protagonista basicamente se implode, mas em vez de morrer, uma rosa aparece nas suas costas. Mano, ele literalmente rompeu para o Lorde Marcial. Os 2 caras já ficam em choque, querendo a pílula que ele ganhou, perguntando que tipo de pílula divina é essa que permite que ultrapassem um reino inteiro. E o novo servo do protagonista agora já estava muito debochado. Ele repete o que eles disseram: sinta-se livre para arrancar as carnes desse garoto, sem pressa, camada por camada, e sorri dizendo: estou esperando ansiosamente. Agora, todo fodão, parecendo um boss final, o servo do protagonista sai andando pra cima dos caras que ficam pensando: mano, esse pirralho realmente entrou no reino Lorde Marcial, como isso é possível? Então, eles recobram sua sanidade e diz: e daí que você chegou ao reino do Lorde Marcial? Foi apenas a força de sua energia que chegou, mas ainda te falta entendimentos de artes marciais. Aqui ele estava falando sobre tem a energia, mas não tem experiência. Sabe de nada esse inocente, mano. Então, ele grita: veja o quão grande é a diferença entre um verdadeiro Lorde Marcial e uma fraude como você. E usa sua arma Chuan, lança aérea de prata divisora de montanhas, e completa usando a técnica chamada corrupção da alma congelada. O servo do prota simplesmente olha para eles e lembra dos rabiscos da técnica que o prota fez na parede enquanto eles estavam na torre de alquimia. Ele lembra do prota na sua pose fodona. Ele grita: vem a espada da serpente. Então, ele destroça a técnica de gelo do cara, fazendo o figurante ficar em choque perguntando: mano, como assim meu ki congelado está sendo quebrado por essa estranha extensão de espada? Então, ele começa a se ferir, e usa o congelamento externo e se explode a energia. Depois que ele foi ferido, ele pensa que ficou muito difícil usar ki, e fica incrédulo: o cara realmente entrou no reino maior apenas com força bruta, mas sua força estava se condensando a partir de sua intenção da espada. O que ele quis dizer aqui foi tipo assim: ele pode até ter entrado no reino maior por causa da pílula, mas por causa da técnica que o prota o ensinou, tá compensando essa falha, porque a técnica é muito absurda, tá ligado? Nessa hora o seu outro amigo chega pro 2x1, porque o outro não aguentou sozinho e arregou, né?
Ele fala que tá ali pra ajudar e grita desejando a morte do servo do Prota. Só que o servo do Prota dá uma bufada, mano, e de novo usa a técnica que o Prota ensinou, a flor de pessegueiros. E o Ki de espada congelado é engolido e absorvido pelas folhas de pêssego. O cara pergunta o que era aquela pílula que esse pirralho tomou. Como pode ter efeitos que desafiam os céus? Tá aí o que eu falo, mano. Figurante não conhece seu lugar. Se ele soubesse que o Prota é foda pra baralho, ele não tinha tentado lutar com o servo dele. Mas agora tá aí, todo mundo vai se lascar. O cara agradece seu irmão por ter o salvo, mas enquanto ele estava conversando, o servo do Prota vai com tudo pra cima deles, para bagaçar geral, deixando os dois em choque, e assistindo de longe a luta, Lee se pergunta o que era aquela pílula que o protagonista tinha dado para ele agorinha, que permite um grande mestre marcial enfrentar dois lordes marciais de uma vez só. Isso desafiava o senso comum, e ele precisa pôr sua mão nesses medicamentos. Mas como pode um figurante sonhar tanto, mano? Ele grita: venha a mim e morra pela minha espada, mas em pensamentos quer capturar o Prota vivo para que ele consiga a receita daquelas pílulas. O Prota, com seus braços cruzados todo berés, disse: eu primeiramente queria te dar mais tempo para assistir como eles vão se sair. Já que você não precisa, hora de pagar o que deve. Lee, sem entender, pergunta: o que eu devo pagar? O Prota fala: você foi um escravo da minha família. Por muitos anos você comeu a comida da minha família e usou nossas coisas. Mas no final se rebelou contra nós. Isso é uma dívida que você vai pagar com sua vida. Nessa hora o cara grita com a presunção do Prota e ativa sua arma Chuan de 3º grau, grande espada de gelo Yin, e libera toda sua força. Ele usa a técnica ondas rolantes e o Prota de novo age como se nada estivesse acontecendo com ele e seu servo fica em choque mandando ele fugir. Ele mais uma vez bufa e tira a pretona pra fora. Lembrando que essa é a espada dele, hein? Não vai pensar besteira não, tio. Ele fala: mesmo que armas Chuan de 3º grau sejam poderosas, tudo depende de quem a usa. Um lixo como você quer me matar? Vai sonhando. 100 camadas de gravidade condensada. Ele usa a habilidade de sua espada. O cara já fica em choque e fala: merda, esse truque de novo, e cai de joelhos. Com um ataque, o Prota o desarma. Enquanto ele fica fazendo uma posezinha de desesperado para tentar ir atrás de sua espada, o protagonista simplesmente libera a habilidade de 100 camadas de gravidade e rouba a espada do cara para ele. Ele fala: mesmo que essa espada não seja muita coisa, ficarei com ela. Vou pegar como pagamento por ter vivido na família Lee, sem cobrar nada por todos esses anos. O cara já fica louco, ele não conhecia nosso protagonista mão leve, mano. Ele grita para ele devolver sua espada e lança uma técnica chamada Soco Gelo Divino. O Prota, que estava de costas, se vira e diz: ah, você quer essa espada? Aqui, toma, e usa a habilidade dela, partindo a técnica de Lee ao meio. E a energia era tão forte que continuou avançando e destrói outra técnica que ele teve que lançar para se proteger. Lee fica abismado e pergunta como o Prota já conseguia usar o Ki da espada de gelo. E o Prota fala: uma técnica marcial de nível tão baixo pode ser replicada só de olhar. Você não fica envergonhado disso? Lee, após ser humilhado, diz: se você é tão bom, me devolva minha espada então. O Prota diz: você pensou que eu ligo para esse lixo? Eu tenho uma arma Chuan de 3º grau também. E invoca sua arma, a espada da água nascente, aquela que ele ganhou da vez que curou a princesa. O figurante fica incrédulo, ele realmente tem uma arma de 3º nível, como ele tinha uma arma dessa. O Prota, como sempre, o rei do deboche, fala: meu irmão, tu tá fazendo muita pergunta hoje, hein? Tá tentando enrolar para poder viver um pouquinho mais? Nessa hora, ele começa a recitar sua técnica, que eu não vou repetir, porque vocês já sabem, né? O autor dessa obra é muito ruim fazendo o nome de técnicas, mano. Ele termina a técnica dizendo: grande Yin primaveril, empunhadura dupla, deixando Lee em choque. Certeza que ele se cagou todo nessa hora, mano. No último vídeo, vimos que o protagonista liberou as duas armas Chuan de 3º grau. Lee fica em choque e incrédulo, ele podia liberar duas armas ao mesmo tempo. Isso não é nada fácil até para lordes marciais. E não só isso, a energia vinda daquelas espadas tem diferentes elementos de Ki, como o protagonista estava fazendo isso. A situação fugia seu controle, e ele tinha que acabar com isso. Ele diz: mesmo que você possa lidar com duas armas Chuan de 3º grau, a diferença entre nosso poder é imensurável, vamos ver como você pode diminuí-la. O Prota ri e diz: imensurável? Se você fosse um lorde marcial, eu poderia ter cuidado, mas um grão-mestre marcial? Faça-me um favor, número 8, olhe bem nos meus olhos de Sharingan, e usa sua habilidade, Supressor de Alma Universal, Lua Demoníaca.
deixando o figurante em choque caído de joelho. Ele ainda debocha falando: muito bem, seja um bom garoto, ajoelhe-se e engula isso. É lógico que ele estava falando de suas lâminas, não vai pensar besteira aqui, se controla sua mente poluída. Ele pula pra cima do cara, deixando o irmão dele em choque e finaliza arrancando o bracinho dele, velho, simples assim. O cara grita: irmão, vamos sair daqui. E os dois empurram o servo do protagonista, cola do lado de Lee e fogem como sempre. Bom pra falar e bom pra fugir, mas pra lutar, nada. O protagonista fala pra seu servo: deixe aqueles 3 por enquanto, precisamos verificar a comandante Bai. Só que mesmo ele fazendo essa pose de durão, ele estava bufando e pensando: o supressor de alma universal é um fardo muito grande para o seu poder de alma atual. Lee agora vai ficar atento por causa do seu passo em falso. O prota não vai conseguir mais usar esse movimento de novo no futuro próximo, devido ao seu poder de alma atual. Ele precisa ser mais cuidadoso de agora em diante. Chegando onde ocorreu a luta do grupo, ele vê vários soldados mortos. A comandante diz que Gan Feng e os homens dele os emboscaram. O servo do protagonista fica em choque porque vê um dos seus subordinados mais proeminentes caído no chão. Ele tinha 27 anos, era um mestre marcial de 3 estrelas com um futuro brilhante pela frente. O prota diz que, como guardião do estado, o dever dele era seguir as ordens. Ele morreu com a própria fé intacta. Seu servo deveria ficar feliz por ele. Só que ele não estava nada feliz e fala que todos eles são iguais. A morte dele deveria ter sido pelo bem do país e não por algo tão trivial quanto a isso. Ele falhou como líder para eles. O prota, então, fala com toda a sua sabedoria. Nem toda a morte de um soldado pode ser gloriosa no campo de batalha. Eles fizeram o trabalho deles, foram guardiões dignos. Isso era o que importava. Então, todo mundo presta uma referência em respeito aos mortos. Na sala de reuniões da família, o vô do protagonista braveja sobre o vira-lata número 8527, que ainda estava na capital. Ele achou que o mesmo tinha fugido. Parece que ele se uniu ao príncipe mais velho. O príncipe mais novo não achou que seu irmão se associaria com espiões e inimigos, só para o confrontar. Ele nunca parava de se rebaixar. O avô do protagonista fala que isso também explicava o que aconteceu na cidade de Ouro Brilhante. Ouvindo isso, o prota pergunta o que raios aconteceu. O príncipe explica que eles receberam informações há 5 dias. O país das 100 batalhas atacou a Cidade Branca com 800 mil soldados e depois cercaram a cidade de Ouro Brilhante. Agora seu pai está preso em um cerco sem saída, cercado por inimigos, e enviou pedidos de reforços para a capital. O protagonista pergunta se teve alguma resposta da corte real. O príncipe fala que a cidade de Ouro Brilhante e a Cidade Branca são barreiras naturais para Tianshui. Seria um desastre para o país se as duas fossem destruídas. Seu pai com certeza reuniria todos os líderes do exército e pediria para o duque seu avô liderar tudo sozinho. O prota pergunta ao velho o que ele pensa sobre isso. Seu avô estava em um debate interno. Se outra pessoa tivesse ouvido que seu pai estava encurralado, a maioria teria pego armas e ido para o campo de batalha sem pensar 2 vezes. Mas seu neto estava aqui, se mantendo extremamente firme. Ele diz: a cidade de Ouro Brilhante é fácil de defender, mas difícil de atacar. Seu pai tem 300 mil homens protegendo a cidade. Os 800 mil inimigos não são suficientes para serem uma ameaça. Agora que sabemos que o escravo 8527 se juntou ao príncipe, tenho certeza que o pedido de ajuda é falso. E o verdadeiro motivo dele era nos enganar. O prota começa um debate. Quando o poder militar da família Lee estiver fora da capital, o príncipe seria capaz de fazer o que quisesse. Se eles voltassem logo depois de perceber que algo estava errado, tudo já estaria acabado, seria tarde demais para se arrepender de seus atos. Seu avô confirma isso e diz alegre: esse é meu neto, você entendeu tudo. Só que então o protagonista diz: mas e se o pedido for verdadeiro? Deixando todo mundo pensativo. Com todos contemplando na mesa, quando o protagonista levantou essa questão, seu avô disse que os 300 mil soldados do exército do seu pai conseguiria proteger a cidade de Ouro Brilhante de um exército de 800 mil. Seu pai merecia sofrer se fosse incapaz de fazer isso. Além disso, o prota sabe que ele não pode deixar a capital. O prota se lembra que seu avô estava se referindo que ele tinha que ficar com seu amigo para aliviar o Ki maligno. Independente disso, o prota lembra seu avô que ele estava pensando de uma maneira meio simplista. Mesmo se o reforço pedido não for escrito pelo seu pai, a situação da cidade de Ouro Brilhante pode não ser tão boa quanto ele pensa. O país das 100 batalhas foi encurralado nas montanhas Python do leste por centenas de anos. Eles nunca conseguiram tornar esses 2 locais, mas dessa vez um grande exército está marchando em direção a ele.
Será que o seu avô realmente acha que eles estavam fazendo isso apenas para ajudar o primeiro príncipe a tomar o trono? O príncipe pergunta: você está dizendo que o país das 100 batalhas planeja realmente nos invadir? Se perdermos a cidade de Ouro Brilhante, 13 de nossas cidades ficariam vulneráveis à cavalaria deles. O que devemos fazer então? O Prota diz que as reais intenções do país das 100 batalhas são incertas. Eles são difíceis de decifrar, mas não podem ignorar o pedido de reforço. Mesmo que seja uma armadilha, terão que cair nela, senão as consequências podem ser muito graves. Seu avô levanta indignado que o primeiro príncipe está louco ao ponto de fazer algo assim. O Prota disse que ele esperou tanto tempo pela posição de imperador, e agora que finalmente estava ao alcance dele, seu irmão aparece do nada e equilibra a balança de poder. Não é uma surpresa que ele ficaria desesperado e escolheria arriscar tudo dessa forma. O príncipe disse que seu irmão mais velho está sendo egocêntrico para os próprios desejos egoístas. Ele sacrificaria até pessoas comuns. Se ele quer tanto o trono assim, ele estaria disposto a parar de competir por isso. Nessa hora, o cara fala: Nossa Alteza, não faça isso. Você é a pessoa generosa que cuida bem de gente comum. Você seria um ótimo rei, uma bênção para as pessoas. Se seu irmão assumir o trono, o futuro dos cidadãos seria sombrio, o caos ia reinar pelo país. As bilhões de pessoas de Chanshui estariam em uma situação perigosa. Pelo bem das pessoas, você tem que se tornar um rei. O príncipe, enfim, concorda pelo bem das pessoas que iria competir até o final pelo reino, mesmo que isso custe sua vida. Vendo essa situação, o servo do protagonista diz: Rapaz, isso me parece familiar, hein? Lógico, um puxa-saco reconhece o outro, né? Acho que ele estava vendo o reflexo de si nesse cara. O avô fala que já que ele estava tão preocupado com as pessoas do país, por que ele não mandava 300 mil soldados para ajudar as pessoas da cidade de Ouro Brilhante? E o cara começa a gaguejar. A comandante Bai pergunta ao Prota se ele tinha alguma ideia. O cara que acabou de puxar saco do príncipe pensa que o avô do protagonista estava com certeza tentando ajudar seu neto a crescer e mostrar suas habilidades importantes para o príncipe. Assim, ele conseguiria conquistas no futuro e garantiria com sucesso a posição da família Li. O Prota então fala, olhando para o cara que não estava muito feliz com ele, que tinha muitos planos, mas tinha muitos ouvidos ali. O figurante fala que todo mundo ali eram parentes próximos ou ajudantes confiáveis do príncipe. Qual era o significado dessa afirmação do Prota? Parece que ele não confiava muito em todos. O Prota coça a orelha todo debochado e fala: Não é que eu não confie muito em você. Na verdade, eu não confio em nada. Mete o pé, jacaré. O figurante fica puto e começa a xingar o protagonista, falando que ele estava humilhando e desrespeitando o príncipe. O Prota então, com a pose mais séria, fala: Se você puder jurar por sua vida que nenhuma palavra que eu disser aqui irá se espalhar, então pode ficar tranquilo. Fazendo o cara se cagar todo. Tá na cara que esse cara não é gente boa. O Prota também olha para os caras que estavam atrás dele e fala: Isso também vale para vocês. Se ficarem aqui, prepare-se para ter sua cabeça voando. Se tiver coragem para correr esse risco, fiquem. Nessa hora, os caras que estavam atrás tudo fica em choque. E pensa: Mano, que raiva desse moleque e o que há com esse olhar arrepiante. O príncipe então fala: Queridos ministros, vocês trabalharam duro, descansem no pavilhão da flor. Nós mandaremos as melhores dançarinas e os melhores músicos para o pavilhão. Quando todo mundo saiu, a comandante olha para o Prota e fala: Por favor, agora você pode falar, né? Ou você também quer que eu saia? O Prota só começa a rir e fala: Você sabe mesmo como brincar, né? Então ele começa a explicar seu plano. Ele estava pensando que deveria defender os dois lados ao mesmo tempo. O príncipe fala que considerou isso, mas não tem muita mão de obra suficiente. Se o duque seu avô deixar a capital, ele não teria poder para competir com seu irmão. Seu velho questiona seu neto se ele sabe como a majestade está tratando suas famílias agora. Muitas das posições importantes do exército foram dadas para as pessoas que trabalham para o primeiro príncipe. Se a cidade de Ouro Brilhante tivesse sido cercada mesmo, a única força que poderia apoiar seria o exército central, que é composto por 500 mil pessoas. O príncipe começa a pensar no exército central, mas o avô do Prota lembra a todos que o líder do exército central é o primeiro príncipe. Não parece possível o fazer mandar soldados para o resgate. Mesmo que sua majestade enviasse uma ordem para isso, o príncipe poderia desafiar as ordens dele. E se o avô chamar os soldados usando seu prestígio, pode garantir recrutar algumas das tropas com quais costumava trabalhar. Mas o príncipe fala: Não, você não pode deixar a capital. Há questões mais importantes que preciso que me ajude.
O protagonista nessa hora intervém e fala que seu avô deve de fato ficar na capital. Ele só devia o mandar que ele salvaria a todos. Seu avô se assusta com essa afirmação e fala: não mesmo. Se eu conseguir algumas tropas, aquelas pessoas serão irresponsáveis e indisciplinadas e não gostam de seguir ordens. Você teria que os liderar, ou ninguém seria capaz de se manter na linha. A comandante Bai completa falando que o prota ainda era muito novo. Mesmo que conseguissem reunir algumas tropas, a mão de obra e força de batalha seria limitada. Mesmo que algo realmente tenha acontecido na cidade de Ouro Brilhante, seria muito difícil de fazer algo com um fraco exército reunido. Nessa hora, o prota fala: parece que vocês se esqueceram de 3 pessoas. E o príncipe questiona sobre quem ele estava falando. O prota disse que o primeiro vai liderar o exército. Obviamente, ele não conseguiria manter aqueles velhotes na linha, mas há uma pessoa que consegue. Apesar de ele não conseguir curá-lo completamente agora, se ele continuar ao seu lado e tomar as pílulas regularmente, a recuperação ao estado de pico dele deveria ser possível. Nessa hora, seu avô já começou a entender de quem ele estava falando e fica em choque, perguntando se ele realmente achou um jeito de tratá-lo. O prota tira uma caixinha falando: refinei algumas pílulas de fogo mística, que podem subjugar o veneno de gelo dentro do corpo dele na hora. Ainda por cima, se tratarmos com um forte Qi Yang extremo, ele pode recuperar seu estágio de pico. O velho começa a rir com a incrível notícia, e o príncipe, já perdido, pergunta de quem eles estão falando. O prota começa a falar: a pessoa que seguiu meu avô na época conquistando territórios juntos. A pessoa que reduziu uma grande parte do país das 100 batalhas às cinzas. A pessoa que recebeu o nome de Duque Leal depois de sua morte, Shen Da-Seng. Essa revelação deixou o príncipe totalmente assustado, perguntando se o Duque Leal não estava morto. O velho começa a explicar sobre o dia que o rei, para acabar com as pessoas ao seu redor, enviou o seu melhor amigo para participar daquela maldita batalha de classificação. Seu amigo retornou para a capital depois quase morto e até foi emboscado naquele dia. Ouvindo esse triste fato, o príncipe lamenta pelas decisões horríveis de seu pai. Como ele poderia tratar homens leais assim? O velho continua explicando que enterrou o corpo de um criminoso no corredor da morte e disse ao mundo externo que seu amigo tinha morrido. Na verdade, ele estava se recuperando na câmara secreta da família Li todo esse tempo. Sua Majestade chegou ao ponto de abaixar a posição da família Shen após sua morte. Se curvando, o príncipe diz que quando ascender ao trono vai retornar a família Shen para sua posição de direito e lamenta ainda mais pelas ações de seu pai. A General Bai pergunta se havia alguma conexão entre o machucado do Duque Leal com o comandante Ruivo. E o prota confirma isso. Eles foram feridos pelo Qi de gelo do mesmo cara do país das 100 batalhas. Falando nisso, o comandante Ruivo seria a segunda pessoa de quem ele falou. E a comandante Bai o elogia como um gênio que consegue até mesmo suprimir o Qi de gelo. Se o comandante Ruivo participar da expedição, o prota seria invencível. Mas ela ainda estava curiosa. Com o comandante Ruivo e o comandante Leal, amigo de seu avô, a equipe será forte o suficiente para ajudar aqueles da cidade de Ouro Brilhante. Então, quem era a terceira pessoa que o prota estava falando? Com a pergunta, o prota solta uma risada e diz: também quero ajudar o príncipe a formar um exército que possa derrotar inimigos com um número muito maiores que o deles. E o príncipe, em dúvida, diz: um exército é ótimo, mas aonde? O prota responde que era óbvio, ele estava falando de seu professor, o rei marcial Zhong Linshan, o diretor da academia, deixando o príncipe em choque. O príncipe simplesmente fala: não, isso é impossível, meu professor pode estar me ajudando, mas ele nunca se envolveria em assuntos políticos. Ele só vai fazer um movimento quando o país das 100 batalhas se aproximar da capital. O prota então fala: eu não preciso que ele faça um movimento. Por acaso se esqueceu da tragédia que aconteceu 60 anos atrás no país? Deixando o príncipe confuso. 60 anos atrás, uma revolução brotou no sul, fazendo o exército desmoronar. Isso deixou o país sem proteção. Um exército revolucionário chegou à capital e durante esse tempo, o reitor da academia organizou um exército feito por estudantes capazes de combater o exército revolucionário. Isso não só resolveu a emergência da capital, como o exército avançou e empurrou os revolucionários de volta para o sul, os dissolvendo mais tarde. O antigo rei deu a esse grupo de estudantes o nome de Guardiões do Estado. Essa também era a origem dos Guardiões do Estado atual. Por coincidência, era férias escolares. Atualmente, a maioria da academia começaram a formar missões de treinamento para os estudantes se inscreverem.
O príncipe deveria saber que as dificuldades das missões de treinamento da academia não ficariam para trás de salvar a Cidade de Ouro. Se trocarmos a missão de treinamento por a de apoiar a Cidade de Ouro Brilhante e aumentarmos a recompensa, seria estonks demais. O príncipe pula de alegria com a ótima ideia do protagonista. Ele era um gênio. Se mandarem, os estudantes ganhariam um grande número de mestres marciais e guerreiros e discípulos. Esse era o tipo de poder suficiente para afastar o país em batalhas umas 10 vezes. O prota diz que muitos dos guerreiros mais fortes vieram da Academia Gilan nesses últimos anos, e o príncipe poderia os recrutá-los pessoalmente. Assim, reuniriam os grandes números de artistas marciais dessa geração e eles serão a base do futuro do país. Além disso, os professores da academia também estarão os guiando, lembrando que até o professor mais fraco da academia é um mestre marcial de qualidade. Quanto a enfraquecer o ki entorpecente do comandante Ruivo e do amigo de seu avô, também iriam precisar da professora Ruivinha no exército. Ela é uma lorde marcial realmente poderosa do ki de fogo. Todas as pessoas do recinto ficam incrédulas com os planos meticulosos do protagonista. Parece que ele estava pensando 10 passos à frente de todo mundo. Enquanto eles estavam pensando, o prota disse que a ferida do comandante Ruivo estava piorando, o que significa que o controle dele sobre os guardiões do estado diminuiu. A divisão 1 apoiava o príncipe mais velho, enquanto a divisão 3 da comandante Bai apoiava o príncipe mais novo, e as outras 3 divisões também possuem os próprios pensamentos. Mas, contando que o comandante Ruivo tem a sua força total de volta, alguém entre os guardiões do estado ousaria sequer tentar desafiá-lo? Era óbvio que não. O príncipe mais novo já tem 3 dos reis marciais de Tianshui o apoiando. Como poderia perder agora essa disputa? O príncipe fica incrédulo, realmente o protagonista estava certo. Mas ele pergunta quem seria o terceiro rei marcial que ele citou. Nessa hora, a comandante Bai olha para o avô do protagonista o questionando. Ele começa a rir dizendo, parece que agora não preciso mais me esconder. Ele havia entrado no reino dos 5 elementos e libera todo o seu poder de um rei marcial. Todo mundo parabeniza o deixando sem graça, porém o que ele estava mais preocupado era a habilidade que seu neto mostrou hoje. Ele era um verdadeiro sábio, parece que a vitória do príncipe mais novo já estava garantida. Alheio a esses pensamentos, o príncipe mais novo levanta e fala que o prota era mesmo um indivíduo estimado. Se ele conseguir subir ao trono, vai recompensá-lo imensamente. Ele não para por aí, e diz que está disposto até mesmo o chamar de irmão jurado para compartilhar seus destinos, dor e glória. E pergunta se o prota aceitaria se tornar seu irmão jurado. O avô do protagonista se pega pensando. O príncipe só fazia esse juramento devido ao seu poder que foi mostrado, mas se seu neto puder ser irmão jurado dele, o futuro da família Lee será extraordinariamente prestigioso. A comandante Bai pensa que um prodígio igual ao protagonista era válido de se juntar. Só que o prota, para questionar o pensamento de todos, tira suas mãos da garra do príncipe e fala: "Vamos falar disso da próxima vez", deixando todo mundo abismado. Como um príncipe real e futuro líder do país, jurar um vínculo de irmãos a um adolescente seria uma grande honra para ele. Como ele poderia recusar uma oferta dessa, tendo que ninguém do país inteiro sequer pensa em sonhar sobre isso? Alheios aos pensamentos do príncipe, seus 2 servos estavam pensando que isso era esperado do seu jovem mestre. Ele era o ídolo deles. Em pensamentos, seu avô começa a rir. Um pequeno país como Tianshui não prenderia seu neto. Esse pirralho escondeu suas habilidades dele tão bem no passado, ele já deve ter pensado ir além desse país. Ele nem se preocupou em pensar em nada até a situação o obrigar. Se não fosse pelas circunstâncias atuais, ele tinha certeza que ele continuaria se fingindo de bobo. Mal sabe o velho que o neto dele já foi de comes e bebes, tadinho. Ele tá vendo agora um deus, o rei do deboche. A comandante Bai, para tentar remediar a situação, fala: "Como pensei, o jovem mestre sempre coloca os assuntos do país em primeiro lugar. Com a atual situação preocupante, prestígio não deveria ser o foco de ninguém. Não é à toa que quando o príncipe decidiu pedir uma irmandade, ele se esquivou. Por que não falamos disso depois que o príncipe ascender ao trono?" O príncipe concorda que a comandante Bai estava certa. Ele era um gênio raro e o príncipe estava muito apegado à sua sabedoria. Eles poderiam anunciar isso para o público depois de ele ascender ao trono. Mas o protagonista já estava com a cabeça doendo. Vendo todo mundo rindo com a situação, ele resolve esclarecer as coisas e fala: "Esquece, já estou acostumado a ser um lobo solitário. Não estou habituado a irmandades e também nunca pensei em fazer uma.
Não vamos falar disso nunca mais. Na hora todo mundo é flechado pelas palavras, não vamos falar disso nunca mais. E se perguntam se o cérebro dele estava funcionando direito. Mesmo que não quisesse formar uma irmandade com o príncipe, ele ainda teve a coragem de constrangê-lo na frente de todos, como ele esperava que o príncipe recuasse agora. Seu avô chama a atenção de todos, e para remediar a situação diz, pelo menos você sabe seus limites. Como um vassalo e o futuro imperador pode ser irmãos? E o príncipe rindo todo sem graça diz, você é mesmo especial, realmente um descendente do duque. Seu avô disse que apesar do príncipe se inspirar nele, seu neto deveria ser humilde e fazer seu papel como oficial, para mostrar que seus ensinamentos não foram desperdiçados. Enquanto todos estavam aliviados como a situação acabou, o prota dá um show de conhecimento dizendo, a vida consiste em vergonha e glória, mas no fim tudo vira pó. A vida é como uma névoa, mas as artes marciais são eternas. Nessa hora um brilho de esplendor surge para todos. A vida consiste em vergonha e glória, mas no fim tudo vira pó. A vida é como uma névoa, mas as artes marciais são eternas. O príncipe se pega pensando que após ouvir isso, sua luta pelo trono que ele achava que era tudo, agora parecia insignificante perto das palavras do protagonista. Seu servo fica pensando nas palavras e as repetindo como um mantra. Então algo o atinge em cheio, como uma iluminação, e um poder surge dentro dele. A comandante Bai percebe que ele estava evoluindo para um Lorde Marcial e pergunta como ele conseguiu a evolução do nada. Ela olha para o protagonista e lembra que quando ele decidiu segui-lo em 2 semanas, ele era apenas um grão-mestre marcial de 7 estrelas. Como ele conseguiu avançar para o Lorde Marcial nesse curto período de tempo? O avô do protagonista cita que na época que se tornou um Lorde Marcial, tinha ido para isolamento por aproximadamente 6 meses e usado pílulas e medicamentos de alta qualidade. Só assim conseguiu avançar, mas esse moleque teve a sorte suficiente para quebrar a barreira em pouquíssimo tempo. A sorte dele não tinha limites. O cara olha para sua mão incrédulo. Ele sabe que não foi sorte. E nessa hora ele olha para seu mestre e se joga no chão agradecendo por sua tutela. O prota aponta para ele todo debochado e fala, isso também é parte de sua fortuna. Vou pedir para Jiarong 10 das pílulas dos 1000 pássaros para você avançar para o rei marcial. Como está agora, você é quase forte o bastante para ser meu seguidor. Quase forte bastante, família. Esse protagonista é o rei do deboche. Seu servo nem presta atenção nisso e concorda com seu jovem mestre. E nessa hora, todo mundo fica com a cara de bosta, menos seu outro servo que estava torcendo para os dois levantando uma placa. Mas isso foi tudo, família. Mais um vídeo se encerrando por aqui. Se gostou e ainda não deu like, o que você está esperando? Dá um like aí, pô, para ajudar o canal. Ativa o sininho aí, comenta, fala para todo mundo que esse canal é o melhor do Brasil. Se inscreve e lembrando que o grupo de membros está aberto por R$5. Você apoia esse criador que está esforçando tanto para vocês. O vídeo vai ficando por aqui. Espero ver vocês em breve. Até lá, fiquem bem. Falou, falou e falou!